ouviu falar em Dada, dadaísmo ou movimento dadaísta? Sabe o que é? O ano é 1914, está se passando a Primeira Guerra Mundial. O mundo que ora estava se desenvolvendo na tecnologia, bem como na urbanização, agora está um caos. Com muita violência, destruição, crueldade, medo e pessimismo, algumas pessoas, inclusive os artistas, ficam desanimados. Um grupo se revolta contra a burguesia, pois para eles, ela era a causadora de todo esse caos. Tudo começou quando o alemão Hugo Ball fugiu para Zurique durante a Primeira Guerra Mundial, onde abriu um clube de artes, o chamado Cabaret Voltaire. Esse clube era nada mais nada menos que um lugar onde artistas eram convidados para apresentarem leituras e números musicais. Isso era feito em encontros diários. Eles se reuniam com o intuito de ir além de toda aquela maré que a Primeira Guerra Mundial trouxe. Um dos artistas convidados que se juntou a Ball foi Tzara. Tristan Tzara foi um poeta que queria ser ouvido, queria ter sua voz em meio a tanta crueldade e descrença que eles estavam vivenciando. Ele então, junto com Ball, fundam o dadaísmo. O dadaísmo é contra tudo, contra a sociedade, a religião e contra a arte. Ele é um estado de espírito. A ideia era destruir a arte de forma desordenada. Então, é escrito o Manifesto Dada, que foi lido em 14 de julho de 1916. No Cabaret Voltaire, eles liam poemas sem sentidos, dançavam, vestiam máscaras e fantasias. Por exemplo, no poema Caravane de Hugo Ball, não tem muito sentido, tanto pelo som quanto pelas palavras. Mas é justamente o não ter o sentido que traz o sentido dentro do dadaísmo. Nessas apresentações, eles criticavam bastante a guerra e queriam como se fosse exaltar a infantilidade, uma vez que, para eles, quem teria causado tudo isso eram os adultos. Eles levavam a vida de uma forma imprevisível, pois para eles a vida era assim, algo acaso. E uma das coisas que eles fizeram que mostra essa aleatoriedade foi a receita de como fazer um poema. Tzara recortava palavras de jornais, colocava dentro de um saco, tirava aleatoriamente uma a uma e escrevia na ordem que elas saíam. Já nas artes, o Hans Arp também segue por essa linha de ter o menos controle possível sobre a arte, e aplicava a técnica de recortar papéis e jogar na tela, e na ordem que elas caíam, ele deixava. Outros dois nomes, também muito importantes no dadaísmo, é Marcel Duchamp, que é inclusive considerado o pai do Dada, e Francis Picabia. Ambos eram provocadores, tinham esse espírito anarquista. Eles gostavam do absurdo. Eles estavam juntos quando ficaram sabendo dos dadaístas através de uma revista internacional que contava sobre o que estava acontecendo no Cabaret Voltaire. Você provavelmente já viu esse vaso ou alguém comentando sobre isso. É do Duchamp. A fonte, que é um urinol, a ideia não era se preocupar com a estética, com o que é bonito. O principal era justamente trazer nessas obras um questionamento do convencional. Fora o quadro da Mona Lisa, que é um ícone da arte, e o Duchamp faz bigodes nela, escrevendo na parte de baixo do quadro as letras LHOOQ, que lida em francês traz a sonoridade da frase "Ela tem fogo no rabo". O dadaísmo foi muito importante e influenciou algumas outras artes, mas acabou em 1924, quando André Breton escreve o Manifesto Surrealista. O Dada termina quando percebe que precisa negar a si mesmo, uma vez que ele prega o negar a tudo. O surrealismo vem para construir o que o Dada havia destruído. André Breton apoiava o dadaísmo, porém ele queria incorporar a expressão espontânea e automática do inconsciente. Ele explorava a psique humana, o sonho e o subconsciente, assim como os estudos de Freud. Os anos de 1922 a 1924 ficaram conhecidos como Période de Sommeil. Foi onde Breton e outros futuros surrealistas queriam introduzir o uso do automatismo e do sonho. Mas o período ficou mesmo marcado foi com o uso das drogas e do hipnotismo. No Manifesto Surrealista, portanto, Breton quer desvencilhar os surrealistas do uso de auxílios mecânicos. Ele descreve também que o surrealismo começa como um movimento literário, mencionando a pintura apenas no rodapé. Os surrealistas também viam a burguesia como seu inimigo, porém, as artes e expressões dos surrealistas continham mais princípios e teorias por trás, diferenciando-os da forma anarquista que os dadaístas tinham. Os principais nomes desse movimento são Juan Miró, que fazia pinturas de maneira mais espontânea, Max Ernst, que tem uma obra bem importante, a chamada Celebes, que é considerada uma obra de transição, pois ela usa das técnicas de colagem do Dada com a mensagem e inspiração do subconsciente, que traz o surrealismo. Salvador Dalí, que também foi de grande importância, suas obras eram bem excêntricas e muito bem feitas.
Ele passava, através dela, um visual bem onírico e falava bastante sobre ser no sonho que a verdade da existência humana existia. E Man Ray, que trouxe diversos experimentos fotográficos. O fim do surrealismo se dá com a saída dos surrealistas de Paris, devido à Segunda Guerra Mundial. Eles se espalharam por outros países, ajudando na criação de outros movimentos, como a pop art e o expressionismo abstrato. O surrealismo foi bem importante e se estendeu até hoje em diversos movimentos artísticos e produções audiovisuais. No cinema, por exemplo, o filme Um Cão Andaluz, Veludo Azul e Cidade dos Sonhos fizeram bastante sucesso com diretores de nome, como David Lynch e Luis Buñuel.